Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Manga com leite. O que essa combinação tão brasileira pode nos contar sobre a nossa própria história? Olha, a resposta é bem mais surpreendente do que parece e revela uma verdade que ficou escondida por séculos. Vamos juntos desvendar esse mistério. Essa é clássica, né? Todo mundo no Brasil já ouviu isso alguma vez. É aquele aviso que passa de geração para geração. Cuidado, não mistura os dois que dá problema, passa mal. Mas e se essa crença popular for muito mais do que só um conselho de avó? Então, vamos direto ao ponto. Do ponto de vista da ciência, esse mito não tem pé nem cabeça. Na verdade, manga com leite é uma ótima combinação, cheia de nutrientes, uma vitamina super saudável. E aí a pergunta que não quer calar é, se não faz mal, de onde, mas de onde veio essa ideia? Pois é, a resposta não está na biologia, não está na história, e é uma história bem mais sombria no que a gente imagina. Uma que escancara as estruturas de poder lá do Brasil colonial. E aqui está, a origem de tudo. Uma mentira. Uma mentira inventada de propósito pelos senhores de engenho para proteger um recurso que era valioso para eles. O mais chocante é pensar como uma mentira alimentar tão simples, na verdade, era uma tática de controle econômico e social. E essa mentira não foi uma coisa isolada, sabe? Ela era só mais uma ferramenta dentro de um sistema de opressão gigantesco e brutal. Vamos entender como essa estratégia funcionava na prática. A lógica era cruel, mas muito simples. De um lado tinha a manga, que era abundante, de graça para todo mundo. Do outro, o leite, um produto caro e controlado. Então, o que eles fizeram? Criaram um medo, uma lenda, para garantir que o seu bem de luxo ficasse só para eles, intocado. E é isso que nos leva para o outro lado dessa moeda. Porque para cada ato de opressão, sempre, mas sempre existe um ato de resistência. A história da manga com leite é também o ponto de partida para uma outra história, a de uma luta incansável por liberdade. E a forma mais poderosa de resistência contra a escravidão foi exatamente essa, a fuga, e a criação de comunidades livres, autônomas, que a gente conhece como quilombos. Mas olha, os quilombos eram muito mais do que simples esconderijos. Eram verdadeiras sociedades, centros de preservação da cultura africana e, claro, bases de resistência ativa contra o regime escravocrata. Era uma prova viva que a liberdade podia sim ser conquistada. E aqui a gente consegue ver a conexão direta, a linha do tempo, entre o passado e o presente. Pensa só, a coragem de uma única mulher, a Proqueira Viveiros, que foge da opressão, essa atitude dela plantou a semente de uma comunidade que existe até hoje. A luta pessoal dela se transformou num legado coletivo. E é nesse legado que a gente vai focar agora, porque a luta que começou com a fuga da Proqueira continua rolando até hoje, de uma forma diferente, travada pelos seus descendentes lá no território de Camaputiwa. E esse mapa aqui não é um mapa qualquer, não. Ele foi desenhado pelos próprios moradores. É a representação visual de quem eles são, da sua história, do seu direito àquela terra. Cada linha, cada cor nesse mapa conta um pedaço da história deles. E não é pouca gente, não. São 26 comunidades. Ou seja, o território não é só um lugar no mapa. É uma rede viva de pessoas, de famílias, todas conectadas por uma ancestralidade em comum e por uma luta que não para. Ok, se no passado a grande ameaça era o sistema escravocrata, qual é a ameaça hoje? A luta mudou de cara, mas o conflito central, que é pela terra e pela autonomia, continuou o mesmo. E aqui está o X da questão hoje em dia. De um lado, você tem um modo de vida quilombola, que é baseado no uso sustentável comunitário dos recursos. E do outro, chega a criação extensiva de búfalos, que traz o quê? Privatização, grilagem de terras, cercas enormes, poluição da água, basicamente um modelo que destrói o ambiente do qual a comunidade depende para viver. E a pressão não é só econômica, é uma campanha de violência mesmo, de intimidação. E a ironia chega a ser cruel. Os descendentes dos fundadores daquele território hoje são tratados como invasores, enfrentando ameaças físicas e processos na justiça para poderem continuar em casa. Por isso é tão importante entender que essa não é só uma briga por um pedaço de terra, é muito mais que isso. É uma luta pela preservação de uma identidade, de uma cultura e de uma história inteira. Aquela terra não é uma mercadoria para eles, é a base de tudo. É onde os ancestrais lutaram, viveram, foram enterrados. Perder a terra para eles é perder a conexão com a própria história.
E essa conexão com a terra vai ainda mais fundo, chega no espiritual. A crença nos encantados, que seriam os guardiões da natureza, mostra como para eles proteger o meio ambiente é também proteger a sua cultura e a sua fé. Uma coisa não existe sem a outra. E assim, a gente fecha o círculo. A mesma lógica de controle de recursos que a gente viu lá na mentirinha da manga com leite, ela ecoa até hoje na luta por terra em Kamapuchewa. A história não ficou para trás, ela continua acontecendo agora com outras frentes de batalha. É impressionante pensar nisso, né? A história da manga com leite mostra como uma crença popular, uma coisa boba do dia a dia, pode na verdade esconder uma história brutal de opressão. E aí fica a reflexão. Quantas outras verdades que a gente vive repetindo por aí são no fundo cicatrizes de um passado que a gente ainda nem entendeu direito? A história não está só nos livros, ela está em toda parte, principalmente nos lugares que a gente menos espera.